Entenda o porquê de lutarmos contra a reforma da Previdência. Não se deixe enganar. Diga não à reforma da Previdência. A doutora Lara, consultora jurídica da ADUSP, esclarece com detalhes o impacto desta reforma para a carreira docente. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela presença de vocês, separado uma parte do dia, né, para falar hoje aqui sobre reforma da Previdência e os impactos, né, sobre os docentes da Universidade de São Paulo. A ADUSP, né, eu sou a Anne, né, estou como a atual diretora regional daqui da nossa associação, e a ADUSP ela vem vindo fazer, né, algumas palestras, tanto em Piracicaba quanto em São Paulo, para tirar algumas dúvidas gerais sobre justamente esses impactos da reforma da Previdência. Então, hoje a gente tem aqui presente em Ribeirão Preto o nosso presidente, né, o professor Dr. Rodrigo Recupero, né, e a doutora Lara, né, da assessoria jurídica da nossa associação, né, ela fica sediada em São Paulo, né, então a doutora Lara está ajudando a gente nesses aspectos mais macros da reforma da Previdência. E vou passar, então, a palavra para o Rodrigo, né? Mas, acima de tudo, muito obrigada por estarem aqui. Boa tarde a todos. Bom, a gente acha o tema obviamente é importante, a gente está preocupado, estamos tentando acompanhar na medida do possível, inclusive porque é uma reforma que está em curso, né, e o projeto provavelmente vai sofrer intervenções, né? Depois que a doutora Lara falar, eu vou retomar algumas coisas mais gerais, né? Mas queria só destacar porque a gente acha importante estar presente aqui no campus de Ribeirão. Durante a gestão, acho que essa é a segunda vez que eu venho para cá para fazer uma conversa com os colegas daqui. A gente tem procurado fazer uma política de aproximação da USP das várias unidades, tanto na capital como no interior. Depois do feriado eu vou fazer um outro tour, né, vou para Bauru, Pirassununga e São Carlos, depois volto aí para Piracicaba. Então a gente está tentando um contato assim mais próximo com os colegas. E como tinha surgido a ideia de trazer a doutora Lara para falar aqui, eu falei, então eu vou junto, porque eu aproveito e também converso sobre outros assuntos, né? E, enfim, esse é um esforço que a gente tem feito e esperamos continuar, né? E, então, para nós é muito importante estar aqui, isso que eu queria inicialmente falar, né? Por essa política mais geral que a gente está desenvolvendo, independente de ter né, como a Anne, que é diretora regional, mas a direção, né, da DUSP, até porque aquela coisa, santo de casa não faz milagre, a gente também tem que vir prestigiar, né, a diretoria regional e estar ajudando, né, nessas discussões. Bom, eu vou passar para a doutora Lara, ela tem, acho que a gente podia sair porque ela vai fazer você vai falar de lá, né? Boa tarde a todos, todas. Fica mais fácil assistir. Obrigada por vocês virem acompanhar. Esse é um tema que eu tenho feito um esforço bem grande para acompanhar a diretoria da DUSP e outras diretorias que eu assessoro. Para quem não conhece, eu sou Lara, estou na DUSP já acho que mais de 20 anos assessorando servidores públicos e acompanhando aí as reformas da Previdência desde 98, 2003, 2005, tentativa de reforma do Michel Temer e agora essa nova proposta de reforma da Previdência. Antes de começar, eu queria dizer que essa mesma proposta a gente realizou em São Paulo, foi filmado, ela está no site da DUSP, e quem assistiu vai ver um pouco o repeteco daquilo que já está proposto lá, agora ao vivo e a cores. Olha só,
eu tenho dito que essa é uma reforma, para mim, bastante paradigmática. Acho que nenhum outro governo que a gente tenha conhecimento, que passou pelo regime democrático do país, ousou fazer uma proposta tão radical, tão paradigmática quanto este governo. Tá? E eu vou dizer por quê para vocês, deixa eu enxergar melhor. Essa reforma da Previdência, da forma como hoje ela está sendo encaminhada, e o Rodrigo disse bem, na verdade, a gente tem aí todo um caminho ainda de mudanças que podem acontecer, de alterações na proposta do projeto de emenda constitucional, e então a gente longe ainda está do formato final do que pode vir a passar, então a gente está só nesse momento dando conhecimento a vocês do momento do atual estágio, da atual proposta. Então ela pode ser ainda alterada e provavelmente virá para melhor, para pior, mas essa é o atual estágio dela. Ontem teve, inclusive, reunião na Comissão de Constituição e Justiça para algumas discussões, e então ela está caminhando. Tá? Bom, eu entendo que ela é paradigmática por conta dessas duas características que eu vou explicar para vocês. Primeiro, porque a proposta de emenda constitucional ela está propondo uma desconstitucionalização das regras previdenciárias. Significa que isso jamais aconteceu antes. Todas as nossas regras previdenciárias, como vocês sabem, ou nossas regras de aposentadoria, estão na Constituição Federal, porque decorre da Constituição Federal o princípio de que a Seguridade Social é um direito e uma garantia constitucional do trabalhador e do servidor público. A proposta retira da Constituição Federal essa garantia. A Previdência deixa de ser uma garantia constitucional. Ela passará a ser regida por leis complementares. Leis complementares, vocês sabem, elas são passíveis de modificação, de alteração, ou de uma forma muito mais célere e muito menos transparente do que uma mudança de emenda constitucional. Uma possibilidade de mudança por lei complementar a partir da promulgação dessa emenda constitucional não significa também o fim do caminho que essa próxima lei complementar que eles vão propor para regulamentar a nova forma de estabelecer a Previdência é o seu formato final. Não, porque a partir daí sucessivas leis complementares podem ser editadas e acompanhar isso do ponto de vista da transparência vai ser praticamente irreal a gente conseguir, e as mudanças que vão suceder a partir daí podem modificar ainda mais aquilo que está sendo inicialmente proposto de uma forma acelerada e de uma forma pouco transparente e pouco democrática. Tá? Então, a partir da mudança da emenda constitucional, desta que está sendo proposta, emenda 6, a nova Previdência Social passará a ser regida por lei complementar, ou leis complementares que se sucederão. Tá? Então, essa é uma principal característica. A segunda característica é a proposta deste governo de que todo o ingressante no regime de previdência será um novo contribuinte de previdência, onde a forma de capitalização do sistema passará a ser a forma vigente. Significa o quê? Em outras palavras, hoje, o sistema da Seguridade Social é um sistema de repartição simples. Repartição simples significa que todo mundo contribui para um caixa único da Seguridade Social. Todos nós contribuímos para a Seguridade Social. Tá? Num sistema de solidariedade, que é o Pacto de Gerações. Então, o novo ingressante no sistema contribui com a sua parte para aqueles que estão recebendo aposentadoria e assim sucessivamente durante as gerações. É um sistema que se autoalimenta. Tá? Essa proposta altera o sistema de repartição simples para um sistema de capitalização. O sistema de capitalização é aquele onde cada indivíduo
contribui uma conta individual para a sua própria aposentadoria. Significa que o Estado não tem mais participação nessa colaboração, ele não aporta e não verte mais a cota parte dele, quando a gente está falando de serviço público, e nem o empregador vai aportar na conta do trabalhador do regime geral. Tem lá, é bem verdade, uma regra que diz que o empresário, se quiser, poderá contribuir. Quem acredita na carochinha. Então, a verdade é que é uma exoneração do Estado de financiar o regime de previdência pública. Ele fica desonerado dessa obrigação, e o regime de previdência ele passa a não ser um regime de previdência pública, passa a ser um regime de capitalização. Tá? Eu queria que isso ficasse bastante claro, porque essas duas características, a gente vai falar de outras questões aqui, de tempo de contribuição, de idade, de regras de transição, mas tudo mais, que é super importante, ele fica absolutamente periférico, perto dessas duas características. Esse sistema muda a nossa característica de previdência, muda o nosso conceito de seguridade social e muda a nossa concepção de sociedade daqui a 20 anos. Então, essas são características que a gente precisa interiorizar, a gente precisa se apropriar, e nos nossos foros de relações a gente precisa explicar o que está acontecendo. Tá? Vamos em frente. Bom, aqui eu trouxe como considerações gerais, mas na verdade são considerações que dizem respeito bastante especificamente às dúvidas que muitos dos docentes me trazem, uma boa parte dos nossos atendimentos em São Paulo, em relação ao plantão jurídico que a gente dá aos professores. Muitos trazem essas dúvidas aqui especificamente, e é sobre elas que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Questão do respeito ao direito adquirido. Eu vou pegar um pouco de água aqui, com licença. O respeito ao direito adquirido, diz lá o projeto de emenda constitucional, que será respeitado o direito adquirido. Ele, na minha opinião, nem precisava dizer isso, porque o direito adquirido ele é constitucional. Mas ok, vai lá, é bom que se diga, isso traz alguma segurança para todo trabalhador, então, e servidor público, então está lá um artigo lá do projeto de emenda constitucional que será respeitado o direito adquirido. É bom que se diga o que é direito adquirido. Direito adquirido não é uma forma legal, não tem resposta num artigo, você não vai conseguir encontrar nenhuma lei que explique o que é direito adquirido. Ele é uma construção jurisprudencial. E uma construção jurisprudencial, no fim das contas, termina a dizer que direito adquirido é o que o STF diz que é. O Supremo Tribunal Federal diz que direito adquirido para fins previdenciários é aquele que pode ser exercido quando todas as condições para aquisição da aposentadoria forem preenchidas. Então, no caso do servidor público, ele tem lá 4, 5 condições a serem preenchidas: tempo de contribuição, idade, serviço público, carreira e cargo. Todas esses requisitos têm que serem preenchidos para que a pessoa adquira o direito adquirido. Faltou um desses requisitos? Não tem direito adquirido. Faltou um desses requisitos? Não consegue se aposentar. Então, fica elegível, fica aposentável o servidor a partir do momento que ele reúne todas essas condições. A partir desse momento ele tem direito adquirido e pode exercer esse direito a qualquer tempo, ainda que sobrevenham mudanças na legislação ou de emenda constitucional. É um patrimônio jurídico que ele tem para si, que ele pode exercer futuramente. Isso é o que a gente considera o direito adquirido. Uma outra dúvida que sempre é levantada é a questão da possibilidade de acúmulos de aposentadorias, ou acúmulos de benefícios, ou acúmulos de vencimentos com alguma aposentadoria. A Constituição Federal, ela já veda hoje, atualmente, o acúmulo de benefícios, o acúmulo de aposentadorias. Salvo a exceção trazida pela Constituição Federal, que são os professores e os médicos. Então,
Com isso, vocês já estão na exceção constitucional. Hoje, vocês podem acumular os benefícios, porque vocês são a exceção da Constituição, e essa exceção continuará existindo, segundo a proposta da emenda constitucional. Ele continua com o mesmo artigo da vedação ao acúmulo, salvo para aqueles que a Constituição excepcionar, professores, não são só professores e mestres, são professores, médicos, detentores de cargos eletivos, de cargos comissionados. Bom, aqui eu trouxe uma novidade que essa proposta de emenda constitucional tem, que me chamou bastante atenção. Diz lá, eu vou repetir o texto, esse é o texto que está na proposta: nenhum benefício pode ser criado, majorado ou estendido por ato administrativo ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio. Significa que nem por ato do juiz, nem se o reitor quiser, nem se o bispo quiser, que agora é bispo, não é papa, nada vai conseguir fazer a gente alterar benefício, estender, majorar, nem por decisão judicial, se na decisão judicial não for apontado exatamente qual que é a fonte de custeio para a extensão daquele benefício, o que é uma coisa bastante irreal de acontecer. Bom, a próxima característica aqui é assegurado a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e da iniciativa privada. Isso significa que isso está mantido, essa é uma possibilidade que já existe e que isso se mantém. É uma questão bastante importante, porque muita gente aqui do serviço público traz tempo da iniciativa privada para contagem no serviço público. Isso se mantém. Então, essa contagem recíproca significa exatamente isso: você trazer o tempo de contribuição da iniciativa privada para a contagem do serviço público e do serviço público para a iniciativa privada. Isso se mantém. A novidade aqui que ele diz que vai ser na forma da lei complementar. Então, isso aqui pode caber ainda alguma restrição ou alguma condição para ser implementada. Tá? E, por fim, a questão da contribuição previdenciária, que passará a ser, imediatamente, quando for aprovada a reforma da Previdência, 14% para os servidores públicos federais, imediatamente. Aí diz lá o texto da emenda que jamais a contribuição poderá ser inferior à contribuição federal. Então, implica que imediatamente também será passada essa majoração da alíquota de contribuição previdenciária para os servidores públicos estaduais e municipais, ativos, inativos e pensionistas. Tá? Bom, além dessa majoração da alíquota, a proposta diz que a contribuição previdenciária ela passará a ser de duas formas. União, Estados, municípios e Distrito Federal poderão contribuir, ou poderão não, instituirão, por meio de lei, contribuições ordinárias e extraordinárias. As contribuições ordinárias são aquelas que vocês aportam todo mês, aquela que é descontado mensalmente. E as contribuições extraordinárias, diz o texto da emenda constitucional, poderá ser aplicada por um período determinado, desde que por um período determinado, em razão de uma deficiência ou de um déficit atuarial nas contas da Previdência. Desde que eu comecei a acompanhar as mudanças previdenciárias, o déficit atuarial ele é um requisito constitucional, ele já existe. A necessidade de você ter uma ciência atuarial para você fazer as mudanças constitucionais e de alíquotas na Previdência. O governo nenhum nunca apresentou conta de atuária para isso. Tá? Então, de novo, uma situação que você aumenta sem ter que comprovar déficit algum, simplesmente porque o governo entende que há um déficit que deve ser coberto. Além da contribuição extraordinária, eu coloquei aqui umas faixas de contribuição. Essas faixas aqui são o texto do projeto de emenda constitucional. Tá? Diz ele que os aposentados, inclusive pensionistas, nas contribuições ordinárias, elas poderão ser escalonadas ou progressivas, de acordo com o valor dos seus vencimentos e proventos. Tá? E essa aqui é uma escala que ele traz de obrigação ao servidor federal.
E ele diz que vai ser aplicado imediatamente às demais esferas da administração pública e que se em 180 dias os estados ou municípios não modificarem isso aqui ou escalonarem de uma forma diferenciada, isso fica valendo para todos, né? Porque sempre pode piorar. Então, por exemplo, só para colocar para vocês o servidor público que receberá, e servidor em geral, porque isso vai estender para todo mundo, até um salário mínimo, como ela é escalonada, aqui também poderá haver uma redução, ele diz que vai haver uma redução na alíquota de 6,5%, então até um salário mínimo ele vai contribuir 7,5% sobre os seus vencimentos e proventos. Vamos colocar aqui mais ou menos a faixa do pessoal da USP, 10 mil a 20 mil reais, passará uma contribuição de 16,5%, hoje vocês contribuem 11%, 20 mil até 39 mil, 19%, e acima de 29 mil, 22%. Tá? É isso que vai acontecer com as contribuições ordinárias, sem falar das extraordinárias. Aqui eu estou trazendo um pouco para a gente, abrindo um parênteses, para a gente refletir um pouco o que vai acontecer também com as regras do regime geral. Essa é uma mudança constitucional que não afeta só os servidores públicos, ela está alterando também as regras do regime geral. E é bastante importante a gente se apropriar um pouco dessas informações para entender o que vai acontecer com o restante da população e para entender qual também é a proposta do servidor para o servidor público. Tá? Hoje, o trabalhador do regime geral, ele se aposenta sobre duas formas. Ou ele se aposenta por idade, ou ele se aposenta por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, hoje, são 65 anos para os homens, 60 anos de idade para as mulheres, precisa ter uma carência de 15 anos de tempo de contribuição. Tá? Ou o trabalhador pode se aposentar por tempo de contribuição, 35 anos para os homens, 30 anos para as mulheres. E tem a questão do fator pontos, que não tem este requisito hoje para o servidor público, muito embora muitos professores me perguntem isso não é requisito para aposentadoria hoje, a contagem de pontos, esse é um requisito do regime geral, e precisam alcançar 85 pontos mulheres, 95 pontos os homens, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Tá? A proposta da emenda constitucional é terminar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Passará a não existir mais aposentadoria por tempo de contribuição, a proposta é só ter a aposentadoria por idade. Tá? A aposentadoria por idade passará a ser 65 anos para os homens, mantidos 65 anos, e as mulheres passam de 60 anos para a idade mínima de 62 anos. Só que o que aumentará é a carência, de 15 anos de tempo de contribuição para 20 anos de tempo de contribuição. Tá? E o trabalhador rural, a proposta é de alcançar 60 anos de idade, homens e mulheres. No campo, precisam alcançar 60 anos de idade para conseguir aposentadoria rural. Aqui eu vou fazer alguns parênteses. Exigir 15 anos ou 20 anos de tempo de contribuição, o tempo de contribuição ele está diretamente relacionado à formalização das relações de trabalho. Então, hoje, 80% das aposentadorias que existem são aposentadorias por idade. Já são aposentadorias por idade, especialmente as mulheres. Tá? Por quê? Porque já hoje é muito difícil o trabalhador da iniciativa privada comprovar 15 anos de tempo de contribuição. Você aumentar isso para 20 anos, fica uma situação absolutamente em que boa parte da população, da sociedade brasileira, não tem condições, não vai ter condições de comprovar essa contribuição ou de alcançar esse tempo de contribuição. Tá? E eu vou contextualizar isso para vocês com o que está acontecendo aqui, dar um pouco um panorama do que tem acontecido com o nosso país desde dezembro de 2016. Vocês devem se lembrar que em dezembro de 2016 teve a PEC do teto, que estabeleceu o teto para os gastos públicos, regime de gastos públicos, um congelamento de 20 anos com os gastos públicos.
Em março de 2017, a gente teve aqui a aprovação da lei de terceirização, onde foi retirado uma boa parte das garantias de estabilidade do trabalhador. Isso foi corroborado pelo julgamento do STF, que entendeu constitucional essa lei, que terceiriza não só as atividades MEI, como as atividades fim na iniciativa privada, e isso já tem reflexos no serviço público, embora a gente ainda não tenha o julgamento da terceirização no serviço público, isso já acontece. Tá? Em julho de 2017, a gente teve a reforma trabalhista, onde alterou consideravelmente as regras e as garantias que o trabalhador tinha das relações formais de trabalho. Então, hoje, uma jornada de 40 horas semanais, que era a jornada constitucional, que é a jornada da CLT, passou a ser regularmente agora aceito como 44, 48 horas semanais, sem nenhum aumento para o trabalhador. A gente tem jornadas de trabalho de 12 horas ininterruptas, em que isso passou a ser legal. Nós temos o trabalho intermitente, que é aquele que o trabalhador fica disponível ao seu empregador o tempo que for necessário, os dias que forem necessários, sem receber para isso. Então, foi com uma situação bastante precária a mudança da CLT. E a reforma da Previdência agora, tentando alterar as regras de acesso e de remuneração da Previdência, o cálculo, né, das regras de Previdência. Aqui eu trouxe para vocês só um gráfico, só para a gente entender um pouco esse corte que o governo faz quando ele estabelece limite de idade para aquisição da aposentadoria. Né? Esse é uma estimativa aqui de 2017, do IBGE. Se o IBGE ainda existir daqui a uns anos, a gente pode acompanhar aqui. Diz lá o corte que não só esse governo, na verdade, todas as reformas da Previdência têm muito isso como critério objetivo, adotar uma determinada idade como a expectativa média de vida do brasileiro e aplicar ele como critério nacional. Isso deveria ser muito cuidadoso à medida que a gente tem tanta desigualdade pelo país, não só de gênero, de classe social, mas até regional. A gente pode ter um olhar diferenciado sobre isso. A Previdência, em tese, ela deveria ser um pacto social. Toda vez que você faz uma mudança nas regras da Previdência e você não olha para as diversidades que a gente possui, fica uma situação de absoluta injustiça social com uma boa parcela da nossa sociedade. Então, se a gente pensar que a nova regra que está sendo proposta passa a Previdência para 65 anos de idade, homem, 62 anos de idade, mulher, a gente vê que uma boa parte dos nossos estados, Piauí, Maranhão, Alagoas, Rondônia, Pará, Sergipe, vai usufruir, em tese, de 3 anos de aposentadoria. Isso para a gente só colocar os pontos mais elevados e mais críticos. Tá? Bom, só para fechar esse parênteses em relação ao regime geral, qual que é o problema que vocês devem estar acompanhando em relação ao benefício de prestação continuada que tem sido bastante divulgado pelos meios de comunicação? Quando o trabalhador não alcança nenhum dos critérios, nenhum dos requisitos para a aquisição de uma aposentadoria, ele passa a ter o direito, a um direito assistencial, a um benefício chamado benefício de prestação continuada. Um benefício de prestação continuada é um benefício para aquele que não tem nenhum outro direito. Chegou aos 65 anos e ele não conseguiu comprovar nada. Então ele recebe um benefício assistencial, que é o BPC, benefício de prestação continuada. Hoje, esse BPC está no valor de um salário mínimo. E a proposta do governo é desvincular o BPC do salário mínimo e passar ele, segundo atualmente a proposta, para R$ 400. Você dificulta as regras de acesso à aposentadoria, vai aumentar o contingente de população
que não vai conseguir acesso à aquisição da aposentadoria, ao mesmo tempo você diminui o valor do benefício assistencial, né? Você pode dizer que uma boa parte da população vai ser jogada a uma condição de assistencialismo e miserabilidade. Bom, voltando aqui então, fechando parênteses, voltando ao nosso caso aqui do servidor público, tá? Diz lá o que vai acontecer com o servidor público a partir do momento da promulgação da emenda constitucional. Aquele que ingressar no serviço público depois da promulgação da emenda, ele poderá optar, no caso de aposentadoria voluntária, por uma dessas situações. Ou ele vai se aposentar segundo a futura lei complementar, aquela que vai ser proposta por um regime de capitalização, ou ele vai poder optar por se aposentar segundo as regras de transição, que a gente vai ver em seguida. Ou ainda, se ele tiver condições, para quem fizer jus, se aposentar segundo a aposentadoria especial. A aposentadoria especial são algumas situações só que a Constituição traz que permite aposentadoria especial, que é o caso de professores de ensino fundamental e médio, quem tem insalubridade e periculosidade, deficiente, salvo essas situações. Então, se a pessoa tiver condições, ela pode se aposentar segundo a aposentadoria especial, senão se aposenta segundo a regra de transição ou optando também pela possibilidade de aderir à lei complementar. Tá? Aqui, é só ilustrativo para vocês verem. A regra de aposentadoria ela é determinada hoje pela sua data de ingresso no serviço público. A sua data de ingresso no serviço público é o que determina quais são os requisitos, quais são as regras que te são aplicáveis. Tá? Aqui eu trouxe uma dessas regras, não são todas, não precisem ficar tensos, é só exemplificativo de uma das regras de transição. Essa regra de transição, que é de aposentadoria voluntária, só para vocês verem, o tempo de idade vai subir, de 60 hoje a 60, 55 anos de idade mulher, passaria para 65, 62 anos de idade. O tempo de contribuição, 30 anos de contribuição passa para 25 anos de contribuição, diminui. Continua 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Tá? Bom, a regra de transição. A regra de transição que está sendo proposta é para aqueles, vamos deixar isso bem claro. Regra de transição se aplica para quem? Para quem não tem direito adquirido à sua própria regra. Chegou na época da promulgação da emenda constitucional, você tem direito adquirido à sua regra? Ok? Você vai carregar essa sua condição, mesmo que venham mudanças constitucionais. Você não tem direito, você passa para a regra de transição. Tá? E aqui a proposta só tem uma regra de transição, que é essa daqui. 35 anos tempo de contribuição homem, 30 mulher. E aqui a mudança de para 60, já vai subindo os anos, 61 anos de idade, os homens, 62 anos em 2022. 56 anos de idade para a mulher, a partir da regra de transição, hein, gente? E 57 a partir de 2022. E aqui a introdução da regra de pontos que vem importada lá do regime geral. Aqui o servidor público vai ter que fazer também, ter essa regra de pontos. Soma de idade e tempo de contribuição. Precisa ter 96 pontos no mínimo, os homens, e 86 pontos no mínimo, as mulheres. Além de preencher 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Essas são as futuras regras de transição. Bom, aí diz também a proposta que a contagem de pontos, ela sofre um diferencial. Então, se eu vou me aposentar, por hipótese, passou amanhã a emenda constitucional, aí eu tenho tempo, tenho idade, este ano eu tenho que formar 86, no meu caso, mulher, 86 pontos, ok. Eu não tenho nem idade, nem tempo de contribuição, não cheguei em pontos, eu só vou conseguir me aposentar com essa contagem em 2021, por exemplo, aí esses pontos vão subir 1 ponto por ano. Então, em 2021, em vez de eu ter que ter 86 pontos,
eu vou ter que ter 88 pontos mulher, 98 pontos dos homens. E isso vai subindo todos os anos até o limite máximo das mulheres de 100 pontos e o limite máximo dos homens de 105 pontos. Isso vai ser um dos requisitos para a aquisição do direito à aposentadoria. Não só as regras e os requisitos da Constituição vão ser alterados, mas também a forma e o cálculo dos proventos passarão a ser diferentes. Hoje, vamos lembrar, para aquele que ingressou no serviço público até dezembro de 2003, tem possibilidade de se aposentar com aposentadoria integral. Integral. Seu valor correspondente aos seus vencimentos. Quem entrou depois de janeiro de 2004 até outubro de 2012 vai poder se aposentar hoje, estou falando da regra atual, com 80% das maiores contribuições. Essa seria a nova integralidade. Tá? Quem se aposenta depois da instituição da Previdência Complementar, que é outubro de 2012, se aposenta já com o teto do regime geral. Tá? Bom, que diz o novo cálculo de proventos? Mantém isso? Se você, de novo, tem direito adquirido, mantém. Segundo a regra do seu direito adquirido. Se você não completou o direito adquirido no momento da promulgação da emenda, você vai passar para a regra de transição. A regra de transição diz isso aqui, que é a nova forma de cálculo de proventos. Que diz, então, a regra de transição sobre os proventos. Se você é ingressante no serviço público até dezembro de 2003, e essa é a única situação que mantém essa condição, e completar 65 anos de idade, além daquele mínimo, que era 61, 65 anos de idade homem e 62 anos de idade mulher, acima do mínimo, reforço, mais 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, você vai poder se aposentar com 100% da média das suas remunerações com paridade. É diferente do cálculo atual, das 80% maiores contribuições? É diferente. A gente não está falando de integralidade, a gente não está falando que uma pessoa vai se aposentar com proventos integrais. Ela vai se aposentar com 100% de uma média. Tá? O atual modelo, ele faz uma média, mas ele despreza 20% das menores contribuições. Então, necessariamente, a sua média sobe um pouco. Tá? Este modelo não despreza nada. Desde julho de 94, vai contar toda essa média de contribuições. E essa média de contribuições ela é feita com correção monetária, uma correção monetária que, por lei, vai ser estipulado qual é o índice. E essa remuneração, além de ser corrigida, segundo uma nova lei, ou que determina qual é o índice, ela é calculada sobre o salário-benefício. Então, aquele que traz tempo, por exemplo, da iniciativa privada, muitas vezes as pessoas contribuem pelo piso, ou se você contribui numa empresa sobre um salário que você tem outra rubrica pela qual você não contribui, é só o salário-benefício, aquele que você é a base de cálculo do teu salário, da tua contribuição previdenciária. Então, essa média de remuneração ela é bastante delicada por isso. Tá? Bom, se você não está nessa situação, se você não é ingressante até 31/12, ou se você não atingiu este mínimo, qualquer outra hipótese que você se encontre que não seja essa, você passa para essa segunda hipótese de cálculo, que é calcular 60% da média das remunerações, desde julho até hoje, mais 2% a cada 12 contribuições que ultrapassarem 20 anos. Vamos traduzir. O mínimo de serviço público são 20 anos. Então, todo o tempo que você contribui para acima do mínimo de tempo de serviço público, esse tempo vai contar para efeitos do cálculo. Então, exemplo, uma mulher que contribui 30 anos de tempo de contribuição, que é o tempo mínimo de aposentadoria. Ela contribuiu 10 anos a mais para além dos 20 anos. Então, 10 anos a mais, ela contribuiu 2% ao ano, ela vai somar 20%.
mais 60%. Então, os proventos delas serão calculados de uma média de 80%. Ou melhor, 80% da média das remunerações. Bom, de novo, olha aqui, eu chamo a atenção que 80% de uma média geral, não é 80% das maiores contribuições. Então, aqui tem uma perda, né? E o que é bastante significativo para mim é pensar na perda que as mulheres estão sofrendo com essa proposta, porque neste cálculo, a mulher, para alcançar os 100% da média, ela tem que se equiparar ao tempo de contribuição dos homens. E por isso ela vai perder aqueles 5 anos que ela tem de diferença aí, que é uma garantia constitucional. Então, a mulher, se ela trabalhar no tempo mínimo que estabelece para a aquisição da aposentadoria, ela vai ter que trabalhar, aí vai ganhar 80%. Os homens vão ganhar 90% se trabalharem o mínimo, que são os 35 anos, e ambos, se quiserem alcançar 100% da média, vão ter que trabalhar 40 anos de contribuição. Bom. A aposentadoria por invalidez, hoje, ela vai passar a ser denominada de aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria por incapacidade permanente, hoje, ela depende basicamente de um laudo pericial. Diz a proposta de emenda constitucional que deve haver um esforço muito grande de readaptação do servidor público, e não diz que essa readaptação precisa ser para a mesma função ou mesma atividade. O servidor, ele deve ser readaptado e apenas em última situação é que caberá uma aposentadoria por incapacidade permanente. Isso, novamente, vai ficar a cargo da perícia médica oficial, né? Bom, a aposentadoria por incapacidade permanente vai sofrer o cálculo dela, a mesma regra anterior, 60% mais 2% ao ano daquilo que ultrapassar os 20 anos de tempo de contribuição. Exceto nos casos de acidente de trabalho e doença profissional, que aí a pessoa pode se aposentar com 100% da média. O capítulo das pensões é um capítulo à parte. Também vai mudar as regras para aquisição de pensão. E mais do que aquisição de pensão, o valor das suas pensões também terá o benefício alterado. Pela proposta, 50% do valor dos seus proventos passarão a ser uma cota familiar. E cada dependente terá direito a 10% de cota, uma cota de 10%. Então, por exemplo, um servidor que tem a esposa e 3 filhos. Então, ele tem 4 dependentes. Qual que vai ser o valor da pensão da cônjuge? Vai ser 50%, que é uma cota familiar, mais 40%, porque são 4 dependentes. Essa cota individual, ela perde a sua condição de cota quando um dos dependentes perde a condição de segurado, ou perde a condição de dependente, melhor dizendo. Então, por exemplo, os filhos vão alcançando a maioridade, eles vão perdendo a condição de dependente, e aí o 10% dele não reverte para a outra cota ou para a cota familiar. Então, digamos, essa família que eu citei, se tem 3 filhos menores, quando eles passarem a ser maiores, a cônjuge vai ter uma pensão no valor de 60%. Tá? O tempo de duração da pensão, ele também é alterado. Diz a proposta que ele vai seguir a regra do regime geral. Para quem não sabe, hoje, a regra do regime geral para as pensões, elas já não são mais vitalícias. Elas dependem da idade do beneficiário. Quanto mais jovem o beneficiário, menor o tempo de duração da pensão. Então, eu acredito, salvo engano, que uma pensão só é vitalícia quando o beneficiário passa de 45 anos de idade. Hoje. Não significa que isso seja uma regra que pode ser alterada tanto no regime geral, por meio de lei, segundo aqui a proposta, mas, de qualquer forma, seguirá o regime geral, que já é assim hoje.
Tá? Aqui é só para nos lembrar as regras atuais. Bom, qual que é a crítica aqui que eu trago para a gente pensar um pouco no regime de capitalização que está sendo proposto como alternativa ao nosso atual sistema de previdência? Bom, vocês acompanham que o nosso ministro da Economia proclama que o regime do Chile é o que deve ser adotado no nosso país, que é um regime que deu super certo, e a gente, então, teria ele como modelo. Em dezembro agora de 2018, a OIT lançou esse estudo sobre a Previdência complementar, e ele traz lá que dos 18 países, dos 30, acho que são 36 países que adotaram parcial ou totalmente o regime de capitalização, 18 dos países voltaram a reestatizar a Previdência. Tá? Aqui a gente tem um panorama geral daqueles que reestatizaram ou que continuam no sistema de privatização. Nenhum desses países, diz esse estudo, me alertou, isso me chamou bastante atenção, nenhum desses países adotaram o regime de capitalização num modelo de democracia plena. Sempre foi em condições em que a democracia foi, de alguma forma, pulverizada, né? Todos esses países adotaram esse modelo quando houve o enfraquecimento da democracia ou quando eles tinham um outro modelo. Tá? Nenhum país da Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico adotou o modelo de privatização, de capitalização. Aqui eu trouxe um pouco dessas conclusões desse estudo, mas eu nem preciso listar todos aqui, só para a gente mencionar. As taxas de cobertura estagnaram, diminuíram, as prestações previdenciárias se deterioraram, a desigualdade de gênero e renda aumentaram, e por aí vai. Aqui eu só trouxe uma nota oficial dos líderes partidários no Congresso, em que eles estão aqui assinando, vocês não conseguem ver, mas eles estão aqui assinando do esforço das lideranças partidárias em alterar a questão do BPC e acho que do trabalhador rural. O resto, ninguém está falando de alteração. Ninguém está se comprometendo com outro modelo. Eu queria terminar isso dizendo da minha enorme preocupação com esse modelo que está sendo proposto. Por quê? Eu converso bastante com os professores e muitos deles me dizem assim: bom, primeiro que a gente tem uma camada de servidores, trabalhadores, que nesse momento estão ingressando no modelo de previdência e que não conseguem pensar em qual vai ser o problema dele daqui a 20, 30 anos, porque ele não tem nem emprego nesse momento, quanto mais está pensando na sua aposentadoria. Mas me preocupa bastante a situação de uma boa parte dos servidores e trabalhadores que dizem, bom, mas se eu tenho direito adquirido, minha situação está tranquila, estou com a situação preservada. E eu queria chamar muita atenção de vocês para isso. Um modelo que está sendo proposto pelo governo, ele não leva em consideração o custo de transição desse modelo. A partir do momento que é promulgada essa emenda constitucional, os novos ingressantes não vão mais contribuir para o caixa do modelo de repartição simples. A gente vai perder uma fonte considerável do custeio da Previdência Social. E se existe alguma possibilidade de existência de déficit na Previdência, aí é que a gente vai ter déficit, porque uma fonte muito significativa vai parar de contribuir para o custeio da Previdência Social. Essa cessação desse custeio vai implicar, num curto ou médio prazo, que não vai ter dinheiro, a conta não vai fechar para pagamento das aposentadorias, que é o que aconteceu com o modelo que todo mundo acompanhou da Grécia. Não adianta, o que eu quero dizer assim, não adianta a gente ter direito adquirido se não vai ter dinheiro para custear o restante da Previdência.
Você tira uma parte do custeio significativo da Previdência Pública, não há a médio prazo como a conta fechar para pagamentos de aposentadorias e pensões. E isso é uma rota que a gente está enfrentando, que é uma rota de colapso do sistema de previdência. Significa, em outras palavras, que, primeiro, o Estado está se desonerando de uma questão que é do Estado democrático social do nosso país, de assegurar um mínimo de rentabilidade na terceira idade, para se desonerar. Ao mesmo tempo que ele se desonera do regime de previdência, ele diminui o assistencialismo na terceira idade, com a diminuição do BPC, e, ao mesmo tempo, entra numa situação de colapso do regime atual. Então, para aqueles professores, eu tenho dito, alertado, que se sentem confortáveis na situação porque têm direito adquirido, eu digo, não é uma situação mais confortável como era antes dessa proposta. É uma situação de risco, é uma situação que todos vivemos, é uma situação de uma transformação do modelo de sociedade para onde vamos. Tá? Então, eu tenho tentado alertar bastante, eu tenho feito um esforço grande de caminhada aí por alguns campi e de conversar com vocês sobre o impacto que vai ser se a gente não conseguir segurar esse modelo de reforma. Tá? Muito obrigada. Bom, só mais um minutinho, a gente já vai abrir para as questões. Vou pedir até para a Anne me ajudar a anotar as pessoas que querem perguntar. Eu queria fazer só uma fala bem rápida. Em primeiro lugar, eu queria lembrar a todos que essa atividade, ela bem assim em caráter mais geral, então ela não pretende esgotar os casos individuais das pessoas presentes. Porque, como todo mundo sabe, cada um aqui nessa sala tem uma situação previdenciária distinta. Então, a gente recomenda que todos os associados da ADUSP procurem a nossa sede regional, né, e agendem uma consulta, se acharem que é o caso, com o nosso assistência jurídica, que aí vai estudar o caso pessoal e vai apresentar a situação de cada um, né, seja num modelo novo e eventualmente o que pode acontecer. Né? Então, eu sei que tem muita gente com dúvidas, acho que é importante que sejam colocados, mas a gente queria dizer isso, né, que sempre que a discussão sobre a Previdência, essa apresentação aqui não pode ser entendida como um parecer, como é que fala, definitivo para cada um em especial. Né? Então, assim, para ninguém depois falar, eu entendi uma coisa e não era bem isso. Então, para ter segurança mesmo, a gente recomenda a consulta individual na sede, né, da nossa associação. E quem não for ainda associado pode se associar e também está recebendo a sua consulta. Como a gente falou no início, isso aqui é uma reforma que está em curso. Não está claro exatamente ainda, hoje em dia, né? Claro que o cenário mais provável é que tenha uma aprovação de uma reforma da Previdência, existe uma pressão grande para aprovação, né? Mas possivelmente essa aprovação seja com emendas, com alteração na proposta, né? Então acho que, assim, a rigor o cenário está todo colocado. Tem um movimento contrário, pode ser que consiga pressionar o Congresso, né? Talvez a situação mais difícil hoje se fosse uma aprovação da proposta inicial sem alteração nenhuma. Isso parece pouco provável, né? Nos vídeos que eu assisti da Comissão de Justiça, né, de Constituição e Justiça, né, não só o problema do BCP e do trabalhador rural, mas também o problema das regras de transição apareceram, né?
Lembro que alguns deputados colocaram o problema que a regra de transição colocaria alguém que vai se aposentar, sei lá, no mês que vem ou ano que vem, vai ter que trabalhar 10 anos a mais, e, portanto, era uma regra de transição injusta, né? Que não era uma regra de transição, né? Então, nós não sabemos como isso vai ocorrer, né? Então, a gente vai ter que acompanhar para ver. A ADUSP, junto com o ANDES, que é o Sindicato Nacional que nós fazemos parte, também estamos acompanhando, junto com outras organizações políticas, sociais, a campanha contra essa reforma da Previdência. Inclusive, a gente vai começar a passar um abaixo-assinado que está sendo feito para pressionar o Congresso. Em breve, a gente deve estar distribuindo isso também para os colegas que quiserem ajudar a recolher, porque é uma forma da luta política que está colocada. Por fim, né, eu acho que é importante ressaltar, né, essa última parte da fala da Lara, né, que a própria estrutura do país, né, o fim a mudança do regime de aposentadoria, a mudança do valor da aposentadoria, que hoje, sei lá, 90% dos aposentados ganham um salário mínimo. Então, a redução dessa cobertura social, né, vai provocar um efeito terrível no país, né, que, obviamente, tende a piorar, enfim, todas as condições de vida, né, inclusive, né, isso é um efeito que se generaliza. Em relação à universidade, eu acho que a universidade também é um pouco o modelo do que, vamos dizer assim, a gente tem uma vantagem hoje, né? Os servidores aposentados estão na folha de pagamento da universidade, mas o fato é que a folha de pagamento da universidade está gastando com os servidores aposentados hoje, né, quase 30% da folha de pagamento, sendo um cálculo simplificado, vamos dizer assim, né? E obviamente que está aumentando o número de aposentados hoje na universidade, né? E que esse valor essa diferença deveria ser coberta pelo governo do Estado, não é, e a USP que cobre essa diferença, né? A gente deveria ter, pela lei que criou a SPPrev, a contribuição dos aposentados, a contribuição dos servidores da ativa, mais a contribuição patronal da universidade, e esse valor, não sendo suficiente para pagar as aposentadorias da USP, deveria ter a diferença, que eles chamam de insuficiência financeira, paga pelo Estado. Não é paga pela própria universidade, é um dos motivos das nossas dificuldades econômicas, porque esse valor é muito alto, né? Agora, se você pensar no país, a situação vai ser essa, porque quando o regime a partir de agora, todo mundo, vamos aprovando a reforma, ninguém mais entra no sistema de contribuição. Então, o último que entrou no sistema antigo vai chegar uma hora que ele tem que pagar, vamos dizer assim, exagerando um pouco, a própria aposentadoria dele, né? Então, ele teria que pagar 100% de contribuição para poder receber o salário. Quer dizer, é uma coisa que vai criar uma crise. E daí a ideia que está colocada de ter essas contribuições extraordinárias. Então, vamos dizer, os últimos que entrarem no regime vão sofrer um impacto enorme, né? Por fim, a última coisa que eu queria falar é que essa situação, então, ela não é nem tranquila nem para quem já está aposentado, né, porque pode ser, vamos dizer assim, premiado de tempos em tempos com uma contribuição extraordinária, né, e que tende a aumentar, porque quanto menos gente está contribuindo, né. A única coisa que no serviço público, vamos dizer assim, que também é perverso, mas a situação do serviço público é que, no caso dos professores novos, no caso da USP, a partir de 2013,
já se aposentam com o teto do INSS. Então, a gente tende a ter uma diminuição do valor da aposentadoria do serviço público, né? Então, isso é a única coisa que talvez... Mas também é a solução não tendo aposentadoria, ou tendo uma aposentadoria muito menor. E que agora, aprovada essa reforma, a gente criaria uma quarta categoria, vamos dizer assim, de docentes, os que entrarem a partir da reforma, que não tem aposentadoria pública, terão só o que eles próprios aportarem no regime de capitalização, né? Bom, eram um pouco essas coisas que eu queria falar inicialmente. Então vamos abrir a palavra para os colegas. Bom, quero cumprimentar a doutora Lara pela exposição muito didática. E a minha questão, Lara, é bem no impacto dessa PEC na nossa universidade. É verdade que tem um trâmite muito longo pela frente, esperamos que o movimento social limite ao máximo ou que as mudanças sejam as menores possíveis. Mas, de qualquer forma, ela vai impactar, qualquer que seja o resultado, a nossa universidade. E, pela sua exposição, o que mais me chamou a atenção, que o segmento que vai ser mais impactado vai ser o segmento da faixa etária da transição, de qualquer que seja o que viesse eventualmente aprovado, o pessoal que está na faixa de transição. E aí com os vários agravantes, porque aqueles que têm o direito supostamente adquirido tenderão nos próximos anos a se aposentarem, para até consolidar esse eventual direito adquirido. E esse segmento imediatamente subsequente, que está na fase de transição, pelo pedágio que você detalhou, eles vão trabalhar progressivamente mais, e especialmente as mulheres. Então, o segmento do corpo docente, na faixa de transição das professoras, será aquele que será o mais penalizado e num quadro que a universidade não está repondo, seja aposentadorias, demissões, seja lá o que for. Então, do ponto de vista de direito assegurado, hoje de manhã o Rodrigo mencionou, acho que é alguma coisa da USP, em torno de 20% do corpo docente que teria condições para se aposentar nos próximos anos. É isso, né, Rodrigo? Até mais do que isso. Ou seja, e sem reposição. Então, esse segmento que estará na faixa de transição, caso essa PEC venha a ser eventualmente aprovada, esse segmento vai ser o mais penalizado, não é verdade? E eu não sei se esse segmento tem clareza. Quem está aqui, tinha clareza do impacto dessa mudança. Bom, meu nome é Jaqueline, obrigada, doutora Lara, obrigada, Rodrigo, Anne. Eu tive a oportunidade de estar em outro momento lá, né, no FINOVO. Eu acompanhei essa palestra online, né, e tinha algumas coisas que eu não tinha percebido. E, assim, na verdade, eu estou 24 horas ligada em tudo quanto é coisa que diz respeito a essa reforma. E hoje você trouxe uma coisa que me preocupou, porque na gravação, quando eles foram colocar, quando o Bolsonaro entregou o pacote e eles passaram uma tarde inteira falando das coisas, eles citaram que quem entrou antes de dezembro de 2003 receberia sim a integralidade, mas se chegasse, no caso das mulheres, 62 anos. O que você trouxe, parece que foi o que eu entendi, isso não acontece, a integralidade ela acaba. Bom, então, só comentando aqui, professor, sua colocação é perfeita. Eu acho que do panorama que se tem, não tenho nenhuma dúvida que as mulheres serão as mais penalizadas e de que aquele que ingressou depois de 2013, eu falei 2012, 2013, já entrou num regime diferente, já entrou numa mudança diferente de modelo de previdência. Então, ele já entrou com o teto. Mas aquele ingressante anterior ainda tinha uma perspectiva de um alcance de uma aposentadoria integral ou uma proximidade de uma aposentadoria integral, como é a questão da 80% das maiores contribuições, né?
O que eu acho que é mais delicado, assim, também, eu vejo bastante lá pelos plantões, do impacto dessas transformações todas da Previdência aqui na universidade, que além da falta de reposição das contratações, também muitos professores têm deixado, e aí não por talvez uma questão da mudança da Previdência, mas também a gente tem o impacto do teto salarial aqui no estado de São Paulo. Os professores não estão mais prestando concurso para titular, porque ou você é alcançado pelo teto, ou porque você muda para cumprir mais 5 anos no cargo. A gente tem tido os cargos estão vagos, os cargos de titular, né? Eu acho que é uma situação que precisa ser ter um olhar sobre isso aqui na universidade, o que está acontecendo. E a gente não conseguiu reverter isso judicialmente ainda, a questão do teto, porque muito embora a gente tenha tido a DUSP e outras entidades do serviço público tenham tido um esforço muito grande de atuação na UESP, onde foi mudado isso, o Tribunal de Justiça derrubou a lei. Então, a gente não conseguiu essa alteração de teto. Então, o impacto disso aqui na universidade é muito grande, dos cargos vagos, da penalização dos professores que vão ficando, e eu tenho certeza que as pessoas não têm essa clareza dessa conversa. Professora, aqui, você quer me fazer outra pergunta? Assim, eu respondo de uma vez. A outra pergunta é em relação ao novo critério, os 86, a soma, né? Quem já passou dos 86, no caso, o servidor, isso diminui, a cada ano que passa, diminui um ano de idade ou não? Os pontos, né? Porque tem gente que já passou e aí eu quero saber se isso abaixa na idade, né? A outra coisa é o seguinte, se isso é votado, passa tudo no Congresso, no Senado, passou hoje, acabou, passou, da forma como for. Como é que funciona isso na prática? No dia seguinte, a hora que eu entrar no meu sistema, eu estou querendo saber esse tempo, eu entro lá no sistema USP, eu vou lá ver previsão da aposentadoria, quanto tempo leva para a USP, para o Estado, mexer nessas coisas, né? E a outra coisa que diz respeito ao que o professor colocou, eu tenho falado com todos os meus pares, eu tenho perguntado para um monte de gente se eles estão entendendo o que está acontecendo. E essa preocupação que você colocou no início, porque vai acabar, esse negócio da nossa aposentadoria vai acabar do jeito que está. As pessoas não estão entendendo isso. Então, eu não sei se existe uma forma, tipo, do jeito que você colocou aqui, olha, mesmo aquele que tem direito adquirido, não está segurado isso. Será que não tem como a DUSP, via e-mail, ficar, tipo, sabe, colocar essas coisas, assim, mandar para todo mundo, você sabia que, ou você sabia que você que entrou antes de 2003, você corre o risco de acontecer, coisas desse tipo, porque as pessoas estão assim, não, isso já não me atinge mais. E aquelas que ainda que podem ser atingidas, então, assim, eu não estou entendendo. Ou sou eu que estou muito desesperada mesmo, ou eu não estou entendendo. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E aí, quando você fala de assinatura, as pessoas precisam estar mobilizadas, precisam entender o que está acontecendo, né? Então, fica aqui uma sugestão, né? Eu brinquei da outra vez, né? Eu, como docente e que lido com clínica, eu apresento casos clínicos e eu falo, né, resolva isso. Vocês têm noção né, de montar uma coisinha e dizer, olha, você que está nessa situação, coisa simples, mas que vai ter um impacto. E mandar isso para os e-mails, porque eu não sei, eu estou bem preocupada. Bom, vou falar depois se o Rodrigo quiser complementar. A questão da integralidade, a proposta da emenda diz o seguinte, se você é servidor que ingressou em cargo efetivo antes de 2003, você vai para a regra de transição, certo? Então, essa pessoa, como vai ser o cálculo dela? A integralidade é que a gente precisa entender assim, o que é o conceito de integralidade, porque esse conceito ele vem sendo modificado. Porque quando, depois de 2003, a pessoa fala assim, eu vou me aposentar com proventos integrais.
mas não integrais. É 80% das maiores contribuições, depois de 2003. Então, o integral era antes, o modelo que a gente tinha. É porque, juridicamente, depois de 83, o integral passou a ser 80% das maiores contribuições. Isso, entendeu? Então, assim, quando eu falo agora, a pessoa que ingressou neste novo, passou, como você disse, passou a proposta, tá? A pessoa ingressante até 2003, ela vai poder receber 100% da média das remunerações. Não é o integral, não. É a média. Não é integral. Se você ingressou antes. Tá, então você se aposenta integral. Se você não tem direito adquirido, você vai passar para a nova regra, que é 100% de uma média. Tá? Então você vai... Você entendeu o que é a integralidade? Se você considerar que 100% da média é a nova integralidade, é o que o governo tem falado. Não, vai se aposentar integral, mas não é integral, é 100% de uma média. Entendeu? E ainda tem que esperar para você. Em relação aos pontos, não existe a regra que existe, uma das regras que existe hoje, que se você cada ano de contribuição maior, diminui um ano de idade. Não existe. Os pontos são pontos fixos. Por mais que você contribua, você pode, seu tempo de contribuição é maior, você pode somar com a sua idade. Quer dizer, se você começou a trabalhar muito cedo, seu tempo de contribuição pode ser muito maior e te ajude muito mais a alcançar os pontos do que a tua idade. Mas não diminui, isso vai sempre num contínuo. Tá? Esse tempo de pedir aposentadoria, a partir da promulgação dela, depende um pouco da organização da administração pública. Na prática, o que vai acontecer? Se no dia seguinte que passou a promulgação você vai querer se aposentar, a administração pública tem que dar um jeito de fazer a movimentação burocrática dela. Agora, não é necessário nenhuma aprovação estadual, se a sua dúvida for essa. A gente precisa de lei estadual para isso? A gente não precisa de lei estadual para isso. Vai ter uma lei complementar do Executivo Federal que vai estabelecer a regra para todo mundo. A gente não precisa de movimentação do governo do Estado para isso. Tá? Agora, o tempo vai ser o tempo da burocracia administrativa. Antes de passar aqui a palavra, eu queria te falar o seguinte, professora. A questão da gente fazer propaganda, ou de explicar, ou de mobilizar as pessoas. Veja só, a gente divulgou esse evento aqui. Quantos professores vieram? Assim, não querendo, eu não sou da diretoria, eu não sou dirigente sindical, mas é um assunto tão candente, né? E a gente não consegue atrair as pessoas para isso. Eu acho que é uma questão assim, pensar mesmo. Eu vou passar aqui, o Rodrigo, quem sabe ele tem uma solução. Eu acho que existe um esforço da gente estar tentando chegar nos colegas. Eu acho que a conjuntura política e uma série de outros elementos faz com que as pessoas acabem não se participando, não se mobilizando, né? Mas a gente tem esperança que a gente consiga dar uma como é que fala? Mostrar para as pessoas essa situação. Eu acho que as pessoas estão preocupadas, né? A gente tem ido nas unidades, tem falado com as pessoas e as pessoas que estão mais próximas da aposentadoria estão muito preocupadas. Eu acho que o grande problema é que a geração, vamos dizer, a minha geração já está naquela coisa assim, bom, vai ter essa reforma, mas até eu me aposentar é capaz de ter mais umas 5 reformas. Então, é um pouco, vamos dizer assim, um pouco resignada, né? Eu queria lembrar uma coisa, Rodrigo não lembrou, mas eu vou lembrar. Eu não sei se vocês estão acompanhando, tem uma medida provisória agora, medida 873, que mudou a forma de alteração do recolhimento das contribuições para o sindicato. Isso não é coincidência, porque nesse momento de proposta de reforma de previdência, o segmento que faz resistência à reforma da Previdência são os sindicatos centrais. E, nesse momento, você tira a fonte de custeio dos sindicatos, além de você, uma tentativa descarada de desmobilização,
faz com que os sindicatos, não só a DUSP, todos os sindicatos, além de perder a sua fonte de receita imediata e tem que gastar uma energia para tentar sanar esse momento, que tiram bastante o tempo e o foco disso. Então, não estou querendo fazer nenhuma justificativa, viu, professora? É só assim, para te contextualizar o ataque que a gente está sofrendo nesse momento. Os sindicatos estão sendo atacados, inclusive, nas suas fontes de arrecadação voluntária, porque você pode contribuir, consignar sua dívida para o Banco do Brasil, você pode pagar um monte de consignação mais para os sindicatos, você não pode mais. Tá? Então, assim, é um momento de muita fortalecimento. É necessário que a categoria se volte para os sindicatos. A gente está sofrendo um ataque por todas as frentes. E eu estou bastante indignada. Em relação às mobilizações, Jaqueline, então, nós aqui em Ribeirão Preto, né, a associação, a nossa regional, ela faz parte de uma frente, né, de um comitê contra a reforma da Previdência, né, e a minha fala é mais no sentido de um informe, porque já tem um evento grande marcado pelo Sindifisco na Câmara Municipal de Ribeirão Preto para o dia 11 de maio, né. Então, está vindo, né, o presidente da Anfip, bem como integrante do DIESE, né, para vir discutir, e outros parlamentares também para compor a mesa, e organizações sociais como o MST, para discutir justamente, né, no âmbito municipal ou da esfera federal, porque o Sindifisco já está vindo, né, com uma iniciativa que já foi feito um evento no Ceará bem grande, e na forma de popularizar mesmo nesse sentido, o que a Laura está falando aqui, né? Não se fala nada do que vai acontecer no âmbito dos servidores públicos, e se fala mais na questão do BPC, da questão da idade dos ruralistas, que de fato é também muito perverso, né? Mas, pelo que eu entendo, assim, da reforma como um todo, é que a gente tem que derrotar a reforma mesmo, né? A reforma ela tem que ser derrotada em todas as suas nuances e não ceder, né? Como é a proposta que essas frentes parlamentares dentro do Congresso estão fazendo, né? Que são essas negociatas, né? E tudo mais. Porque é aquilo que a Lara falou, né? A gente vai acabar, né, da solidariedade, né? Da tripartição simples. Uma hora esse sistema vai quebrar. É isso, ele vai quebrar, né? Dos atuais aposentados vão deixar de receber. Então, é uma questão assim que é o Brasil do futuro, né? Se a gente for pensar, né, é a sociedade mesmo que a gente vai encarar daqui a 20 anos, né? E eu acho que a Lara trouxe um acúmulo muito importante, que é o histórico mesmo de retrocesso de direitos que a gente sofreu nos últimos 2 anos, né? E no meio de uma confusão política que o Brasil está vivendo durante esse período, né? Então, assim, há setores mesmo que estão se aproveitando dessa confusão política e vão retirando direitos, e eles têm ataques diretos, né? Posso falar isso porque eu acho que a Lara deixou bem claro a questão da mulher, a questão de gênero. Foi campanha, e é campanha ainda, né? O ataque aos direitos das mulheres. E isso está expresso nessa nova reforma da Previdência. Benê, assim, eu acho que o teu resumo foi excelente. É isso mesmo. Ataques, assim, que historicamente as mulheres conseguiram também, com muita luta, né? Então, frente a tudo isso, acho que não é só existir, né? A gente também tem que atacar, a gente também tem que avançar. E essas formas de debate, essas plenárias que nós estamos fazendo, tanto aqui, tanto no âmbito municipal e tanto nacional, como o Rodrigo também levantou, são formas de mobilizar, e em algum momento a gente vai ter que dizer, olha, aqui não dá para passar, né? Então, é óbvio que a gente fica desmotivado, não vendo os seus colegas, não vendo os pares, mas eu acho que isso aqui é um evento multiplicador. Eu acho que todo mundo vai sair daqui mais apropriado para justamente discutir com seus colegas, né, e tentar conectar com a realidade que a gente está vivendo aqui dentro da universidade, que é alta carga de trabalho, né, a gente não está tendo tempo para nada, mas agora a gente está pensando, bom, e depois daqui?
depois que terminar meu processo aqui de vida acadêmica, eu vou conseguir me aposentar? Isso é uma coisa preocupante. Eu estou preocupada. Hoje, conversando com a Lara um pouquinho antes, eu estou numa faixa, assim, quem está na minha faixa etária de idade, eu acho que, não posso falar que eu gostaria de falar, mas estamos, assim, numa situação precária, porque estou preocupada, né? E a Lara bem comentou, a gente não consegue nem prever como é que os trabalhadores que ingressarão depois, né? E a gente, assim, é uma situação bem complicada, mas fica aí o convite, né, de todos e todas participarem dessas frentes, ficarem ligados nas mobilizações, porque a gente conseguiu, querendo ou não, barrar a reforma do Temer, a reforma da Previdência, e foi com muita mobilização. Foram 2 anos muito difíceis, né, 2017, 2018, provou que foi possível, né, as pessoas indo para a rua, se organizando, se apropriando, né, eu acho que esse é o caminho, né. E nós somos professores, é nosso dever pedagógico conversar com as pessoas sobre isso, né? Então, assim, pensando no que é ser professor, seja universitário ou do ensino fundamental médio, é o nosso papel aqui, é difundir o que a gente está pegando aqui e popularizar, né? Considerando o adiantado da hora aí também, mas só 2 questões de explicações quanto ao que foi dito, né? O primeiro ponto seria, como é que ficou a história da paridade? Isso aí não foi abordado, que também é um pouquinho diferente da integralidade, né? E a segunda explicação, que para mim não ficou clara também, é aquela alíquota progressiva, porque é sobre o que ultrapassa o teto que seria o teto da Previdência. E, então é um percentual em cima dos 14%? Bom, eu tenho 2 perguntas para fazer, mas antes eu também queria reforçar aí o que a Anne falou, né, que eu acho que a gente está vivendo um momento muito grave, né, com essa questão da reforma. Acho que a reforma da Previdência ela vai ser pior e mais desastrosa do que foi já a reforma trabalhista, que já foi uma coisa que arrasou com o sistema trabalhista brasileiro, né, coloca em risco, inclusive, a própria existência da Justiça do Trabalho. Então, acho que nós temos problemas que nos afetam diretamente, mas não dá para a gente deixar de falar que a reforma da Previdência vai afetar a sociedade como um todo. Todo mundo vai sair perdendo. Não vai ter esse ou aquele que não vá. Então, essa é uma coisa para ser rechaçada mesmo, é uma coisa para nos levar para a rua, para que a gente tenha indignação diante disso, né, e que combata essa reforma de tudo quanto é jeito que a gente puder, né, principalmente pressionando os parlamentares, né, eles não têm maioria ainda, né, para aprovar isso, e acho que a gente pode pressionar os parlamentares que a gente conhece e que vão votar para essa reforma. Então, essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Eu queria que vocês depois comentassem um pouquinho, você citou essa questão da contribuição sindical, que é uma outra coisa séria, né, para a gente pensar, porque não é só o nosso sindicato, são todos os sindicatos que vão ser afetados e desmontados, e isso também é uma tragédia, né? Você acha que os sindicatos estão com problemas, a gente não pode pensar na destruição do sindicato, mas a gente tem que defender essa instituição, né? Então essa é uma outra coisa. E uma questão que eu queria dizer que é mais referente aos servidores é que tem o caso de uma colega que ela não pôde vir, e a questão é a seguinte: quem entrou antes de 2003 na USP e não, mas só se efetivou, fez o concurso de efetivação depois disso, né? Como é que fica essa situação? Acho que era só essa pergunta que eu ia fazer. Me respondendo ao professor, a questão da paridade. Pela regra de transição que está sendo proposta, vai haver a paridade para aquele que é ingressante antes de dezembro de 2003. Tá? Então, para aquele que ingressou em cargo efetivo, vou deixar isso bem claro,
cargo efetivo antes de dezembro de 2003, até dezembro de 2003, tá? Esse servidor, ou esse docente, tem a possibilidade de se aposentar com 100% da média da remuneração e paridade, para aquele que ingressou até dezembro de 2003. Outra situação qualquer, a pessoa não tem mais paridade. Se ele ingressou depois, ou se ele não atingiu o tempo, não atingiu a idade, ele não vai ter a paridade. A paridade só está assegurada nesta condição, para aquele que ingressou até dezembro de 2003. Não havendo paridade, ele vai ter um aumento, mas isso vai ser determinado mediante lei e de acordo com o índice que a lei determinar, né? Uma coisa muito preocupante, talvez que eu também não comentei, é que a proposta da emenda constitucional, ela é bastante clara, dizer que a correção, os índices de reajuste não seguirão o valor real de inflação. Significa que o governo não vai acompanhar os reajustes com o valor real. E só vai ter, obviamente, um achatamento dos valores de aposentadoria. Quanto à alíquota progressiva, eu entendo que o valor que está sendo proposto é sobre o salário, não é sobre uma diferença. Porque a diferença que a gente está falando, que você está mencionando 7,5%, ele é uma diferença para a contribuição para a Previdência Complementar. Então, por exemplo, você aderiu à Previdência Complementar. Então, você vai contribuir 11% sobre o teto do regime geral, né, de 5.600 alguma coisa, mais 7,5% da diferença, que é o regime geral, o teto, os 5.600 até o seu valor, o valor dos seus vencimentos. Isso é contribuição para a Previdência Complementar. Essa contribuição ordinária não se trata disso. Essa contribuição ordinária é a contribuição que você aporta sobre o valor dos seus vencimentos. Então, é 14% sobre aquilo que você estiver recebendo. 19%, 22%. Tá? A alíquota progressiva, ele diz assim, o que ele... na verdade, a gente está colocando a informação, eu não estou colocando a crítica, né, que a gente depois vai discutir se isso é confisco, se não é confisco, somando isso com o imposto de renda, vocês vão pagar 50% de imposto só a contribuição previdenciária e imposto de renda. Isso tudo um segundo momento, a gente está passando a informação como ela está sendo nesse momento colocada. E a alíquota progressiva, o que melhora ou piora, não sei, é que o critério de aferição dela pode mudar. Ele pode dizer que é sobre os seus vencimentos, ou ele pode dizer que a base de cálculo vai ser sobre o benefício, ele pode dizer que pode ser sobre o seu salário e contribuição, ele pode mudar a base de cálculo, tá? Mas, nesse momento, a proposta é sobre o valor dos salários. Aqui a professora Vera entrou numa questão que depois o Rodrigo menciona, que é a questão dos sindicatos, mas só para responder a pergunta do seu colega, professor, é assim, antes de 2003, e se efetivou posteriormente, hoje, se ela tem como se aposentar hoje, ou até a reforma da Previdência, por conta de uma legislação estadual, por conta de uma elaboração do próprio lei que instituiu o SPPREV, onde a gente conseguiu, eu participei da modificação da lei que instituiu o SPPREV lá na Lesp, para contemplar aqueles servidores que não eram efetivos dentro do modelo do SPPREV, aqueles que eram contratados temporários, não efetivos, pela Lei 500, trabalhadores que não tinham um vínculo definitivo com a administração pública, foram contemplados e estão hoje sendo aposentados. Então, aqui na universidade não há nenhuma notícia de que há algum tratamento diferenciado para essas pessoas. Então, se ela for se aposentar até o modelo novo passar, pelo menos, ele está sendo aposentado como se, considerando o tempo dele de ingresso no serviço público lá atrás, para todos os efeitos, menos para tempo de contagem do cargo. Então, só para deixar mais claro, a pessoa entrou em 2000 como precário, e se efetivou em 2015. Para efeitos de regras de aposentadoria,
ele vai ser considerado como o ano de 2000, as regras anteriores a 2003, para todos os efeitos. Agora, um dos requisitos de alcance de aposentadoria, que é o tempo no cargo, este tempo, diz a Universidade de São Paulo, que ele precisa estar efetivo. Então, os 5 anos no cargo somente vai contar a partir da data em que ele se efetivou, ainda que ele tenha ocupado essa função desde o começo de 2000. Tá? Aí ele vai cair. Aí não tem mais. Aí a gente fica numa situação de insegurança. A princípio, não sabemos o que vai acontecer. Mas a proposta da emenda constitucional é bastante clara, que fala ingressantes em cargos efetivos, após a proposta de emenda constitucional. Então, assim, aquele que ingressar tem que ingressar efetivo. Tá? Essa questão de quem entrou como precário e se efetivou é um assunto que tem uma colega minha nos procurou, um colega de área, e é um assunto que a gente, em algum momento, vai assim começar também a avançar, porque a gente está pegando, vamos dizer, as questões mais gerais, mas a gente também já está começando a se preocupar com algumas situações particulares. Então, é um tema que em breve a gente vai tentar também estar dando uma atenção maior. Agora, é o que a gente falou, tem uma série de situações que vão mudando, né, e na própria dinâmica de uma reforma que está em curso, né? Mas é uma preocupação que a gente tem nesses casos dessa situação. Em relação à alíquota, eu estou entendendo o seguinte: hoje a gente paga 11% de contribuição do salário. Eu imagino que eles vão passar, espero não estar falando besteira, mas eu acho que é uma situação parecida com o imposto de renda, em que daí é progressivo. Você não paga, a gente está na alíquota do 27,75, mas efetivamente a gente não paga 27,75. A gente acaba pagando na prática 20 e poucos %, porque as primeiras faixas têm uma isenção, depois tem uma alíquota menor. Então, provavelmente, não vai se pagar os 22% efetivos. Provavelmente você vai pagar 17%, não sei, teria que calcular. Porque você teria que ver eu estou entendendo que é isso, por isso que é o progressivo. Porque senão você teria, porque se você pegar o 27 com os 22 seria 50%. Eu imagino que não chegará a isso na prática, né? Não quer dizer que não vai ter um aumento, vai ter um aumento grande. Só que eu estou entendendo dessa forma, mas a gente pode depois também estar dando uma checada. Eu acho que talvez seja uma impropriedade da gente pensar nesse modelo que eu apresentei como uma alíquota progressiva, mas sim como uma alíquota escalonada, porque o que ele está apresentando são faixas de salário das quais você contribui sobre cada uma dessas faixas. Então, mas porque aquele modelo é o modelo do imposto de renda, por isso que eu estou dizendo, me parece, eu não estou, não sei se eu estou sendo otimista, mas me parece que, então, até R$1.000 você vai pagar, vamos dizer, eu tenho essa impressão, a gente depois checa melhor, mas eu acho que mas é um pouco... Não, é um pouco aquela... É um pouco... Você vai contribuir mais. Mas é porque se ele não é assim... Como funciona o imposto de renda? Porque senão você teria um aumento e você regrediria no salário. Se você fizesse uma aplicação do 27,75 integral. A gente não paga ela integral, a gente paga... Bom, então isso eu estou entendendo dessa forma. Em relação ao sindicato, só para ficar claro,
O Bolsonaro promulgou uma medida provisória, 873, que proíbe a consignação na folha de pagamento do sindicato, da contribuição sindical. Eles fizeram, como é típico do governo, uma mistura de coisas. Desde o velho imposto sindical disfarçado até as contribuições voluntárias. Né? Só que isso está gerando uma contestação enorme, política e judicialmente, tem uma série de liminares, e para a nossa situação aqui, a universidade não aplicou a medida provisória, está se aguardando uma definição de uma ação de inconstitucionalidade que foi levada ao Supremo. Né? O que pode acontecer, o que tem acontecido na prática é que nos sindicatos do Serviço Público Federal, o governo, além da medida provisória, está implementando a quebra dos contratos dos sindicatos com o SERPRO, que é quem fazia o processamento do desconto. Então, independentemente até da MP, eles estão impondo essa nova situação. Então, os sindicatos vão ter que reorganizar a forma de recolher a contribuição. Né? Então, teve sindicatos que demitiram todos os funcionários, porque, obviamente, eles vão ter uma fase aí de transição em que a arrecadação vai desabar e até recompor não é o nosso caso. No caso da FEPESP, continua sendo descontado, né? Já que ocorreu isso com a FEPESP, né? A Associação de Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que sai direto da autorizada a tirar da folha, né? Houve um momento que falaram que não poderia mais ser feito, mas para quem é associado, continua ainda. Certo? Nós também estamos continuando. Quem olhou sim. Mas assim, aqui não teve, até agora não teve alteração. A gente até preparou um plano de emergência, né? Mas ainda tem essa circunstância que a reitoria colocou, que vai esperar a decisão do Supremo. O que é no primeiro momento, pelo menos, a gente fica mais tranquilo, né? A minha opinião é que essa medida provisória, ela ou não vai passar no Congresso, ou vai cair no Supremo. Também não sei se eu estou sendo otimista, mas eu tenho a impressão, porque ela também choca com muitos interesses, né? E não é uma briga fácil, né? Tem mais alguém inscrito? Mas não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Então, eu queria agradecer a todos. Lembro que a gente está sempre disponível para consultas, né? No caso, não só do jurídico, para outros assuntos, e também, eventualmente, a gente volta a vir aqui, né? Ou a Anne, como nossa diretora regional, se precisar, vai também nas unidades, alguma coisa, né? Para estar conversando, e que é esse o esforço que a gente está tendo. Então, muito obrigado a todos e agradeço.